comigo em Mateus 6, 25. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar trazendo essa noite uma palavra bem atual, um assunto atual, né? É um assunto extensivo, porém eu não vou estender somente, né? É um assunto que ele rende assunto, né? Sobre o que eu vou falar. Mas Deus colocou as principais coisas para eu estar ministrando nessa noite, para mim e para a tua vida. Todos acharam, amém? Diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, que não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuraram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelos dias de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Podeis assentar. Aleluia. Eu vou falar essa noite sobre ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, algo que eu vou falar aqui não é jargão de crente, nem é o famoso crentez, não. A gente, quando traz a palavra, pelo menos eu, Carla Alessandra, todas as vezes em que subisse para pregar a palavra do Senhor, para compartilhar, na verdade, ela contigo, o Senhor falou comigo. O Senhor palestrou comigo. O Espírito Santo, ele me levou numa imensidão tão tremenda que quando eu fazia esse esboço eu chorava. Porque eu não tinha nada preparado, já que o Fernando me chamou na quinta-feira. E eu falei, Jesus, fiquei meio desesperado, porque você não sabe que tem que ser com antecedência, tá? Ficamos avisados bastante, com um mês, 20 dias. E aí eu fiquei meio preocupada, porque foi muito raro. Não, Vaz, tem 5 dias. Eu falei, Jesus, não tem não, eu trabalho. Mas amém. E Deus começou a palestrar comigo. E Deus me levou numa profundidade tremenda. E aí o Espírito falou, tá vendo como você tá? Tá vendo como você anda ansiosa? Tá vendo como você tá inquieta? E eu falei assim, amém, Senhor. Amém. Fiquei na madrugada estudando e o Espírito Santo foi tremendamente falando comigo. E todas as vezes foram assim. E o Espírito ainda trouxe à minha memória isso. Todas as vezes que eu subi aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus, foi dessa forma. Não teve uma a qual eu me enquadrasse em gênero, número e grau. E nessa noite não é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor nos diz assim. Ele começa dizendo, não andeis ansiosos. Aí nós vamos lá em Filipenses, que diz assim, não estejais inquietos, algumas versões inquietos, ansiosos, por coisa alguma. Paulo, guiado ali pelo Espírito, ele diz, né, não andeis ansiosos. E Jesus diz, não estejais ansiosos. Então, não estejais é estar, né? Eu estou no altar, você está sentado. O estar pressupõe o quê? Estagnação, raiz. Ficamos, parei, né? O que Jesus está falando? Não pare ansioso, não esteja ansioso, não pare a sua vida na ansiedade, porque a
ansiedade, ela faz a gente estagnar a nossa vida. A ansiedade, ela faz a gente, ela causa uma danificação na nossa vida. A ansiedade, ela desqualifica a nossa vida. Ela faz a gente deixar de viver uma vida de qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. E, infelizmente, a humanidade se encontra ansiosa. A humanidade se encontra nesse estágio de ansiedade. E, infelizmente, também dentro da igreja, nós nos encontramos dessa maneira, ansiosos. Louvado seja o nome do Senhor. A ideia é que eu não deva viver, não andeis, caminhar ansioso, muito menos parar ansioso. É o que o texto está dizendo. Agora, irmão, vamos pensar direitinho. Se Jesus, o nosso Jesus, trata desse assunto na sua palavra, é porque a ansiedade, ela danifica a nossa vida. Se Jesus fala disso aqui na palavra, na preciosa palavra dele, é porque a ansiedade, ela faz mal. Ela faz mal para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa fé. Amém? É porque deve ser um sentimento muito danoso. Portanto, algumas consequências da ansiedade nós já conhecemos. Algumas pessoas, né, a gente já sabe algumas características da ansiedade, né? Mas tem outras que nós não conhecemos. Embora nos acometa, nós não conseguimos identificar. E eu acredito de toda a minha alma, irmão, de toda a minha alma, de todo o meu coração, que ela colabora para a desqualificação da nossa vida. Ela não deixa a gente viver direito. Então, quando nós vamos lá, na definição científica de ansiedade, nós aprendemos que ansiedade, o que é ansiedade? É a sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central. Vou repetir. Ansiedade é a sensação ou sentimento decorrente de excessiva excitação do sistema nervoso central. Definição de ansiedade: consequente à interpretação de situação de perigo ou de uma adversidade. Definição de ansiedade: consequente à interpretação de situação de perigo ou de adversidade. Exemplo: eu estou numa situação de perigo. Ela é real. Nós todos passamos por isso. Agora, o que é que gera ansiedade? Não é o perigo em si. A ansiedade, ela não é o perigo que a gente está vivendo, por essa situação que é real. É a interpretação que eu faço daquilo que eu estou vivendo. Portanto, é possível que eu e você, seja lá quem for, estejamos passando pela mesma situação, pelo mesmo problema, pela mesma intensidade de problema, pela mesma cor, pelo mesmo sabor. Porém, você vai interpretar a situação de uma forma e eu de outra. Isso é ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor. Ela causa um tipo de consequência. E então a pessoa vai ter um tipo de consequência. Ela vai visualizar aquele problema de uma forma e eu de outra. Embora esteja passando pelo mesmo problema. Mas a consequência que essa coisa vai gerar em nós é que é diferente. Em função de quê? Da interpretação que eu faço que você faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então a ciência diz que a ansiedade não é a situação em si, e sim a interpretação que fazemos de determinado assunto, de determinada coisa. Então, dependendo da interpretação que eu vou fazer e que você faz, tal interpretação caracteriza a ansiedade ou não. Amém? A ansiedade, ela é parecida, ela é um parente bem próximo do medo. Ela é o mais próximo do medo. Por isso, muitas vezes nós confundimos ansiedade e medo. Mas a ansiedade, ela não é medo. Eu vou te dizer por quê. Qual a diferença do medo para a ansiedade? O medo se distingue da ansiedade por ter um fator real que o ocasione. Por exemplo, eu tenho medo de barata. Então, se aqui tivesse uma barata, por exemplo, eu tivesse aqui, né?
por exemplo, tivesse uma barata ali, naquela caixa ali, e ela fosse voar agora, aqueles baratão mesmo, bem grandão. Então, se eu visualizasse essa barata, eu já sei como é que eu sou, eu ia sair diferindo aqui, ou dependendo, né, da situação com ela. Mesmo que a barata não tivesse com preguiça naquele dia e ela não voasse, ela viesse devagarinho, eu ia ficar com o pavor dela, com medo dela, e iria sair. Assim que você entra no rato na igreja, né? Que ela já está dando, todo mundo ia sair correndo. Então isso é medo. Amém? O medo é uma coisa consistente, existe, está ali. Amém? Então, quando eu estou diante de uma coisa que é real, está aqui, está concreto, é o que eu sinto, e o que eu sinto em função disso é medo, né? Uma coisa concreta. E a ansiedade? A ansiedade nem sempre tem um fator real. Por isso que ela não é um medo. Por isso que ela é parente do medo. A ansiedade é de uma circunstância possível, de um medo iminente, mas não real, que a gente antecipa por uma interpretação errada, né? Porque se for certa, vai ser ansiedade. Porque o que o texto diz? Por coisa alguma, não estejeis inquietos por coisa alguma. Geralmente o que nos traz ansiedade são coisas, né? E depois Deus fala da vida e do corpo. No grego original desse texto, a palavra é ansiedade, merinal. Ansioso, merinate. Essa palavra traduzida literalmente e etimologicamente quer dizer preocupação indevida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar aqui, eu acho que eu dei uma puladinha aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu dei uma puladinha aqui, irmão. Mas vamos lá. Vamos voltar lá no medo. Ansiedade. Nem sempre é o fator real, amém? Vamos lá. Exemplo de ansiedade. Tem um monte de pessoas sendo demitidas na minha empresa. Aí vamos supor, Surama foi demitida, Denise foi demitida, Renato foi demitido. Então, automaticamente, eu vou começar o quê? A me preocupar. Eu vou ficar pensando assim, o próximo sou eu, o próximo sou eu, o próximo sou eu, o próximo sou eu, que é assim que acontece. A gente acaba vivenciando a situação sem estarmos vivendo ela. Então, o que acontece? Começamos a sentir o sintoma da possível adversidade. Só que eu não estou vivendo ela, mas eu começo a viver a consequência daquilo. Então, a ansiedade é isso, né? Dependendo da interpretação que você faz, a ameaça já começa a gerar uma consequência na tua vida, na minha vida. Tá dando para entender, irmão, até aqui? Amém? Tá dando para entender? Amém? Por isso, muitas vezes, ela se parece muito com medo, mas não é a mesma coisa. O medo tem fator real, como eu já falei, a ansiedade nem sempre. Quando Jesus vem e fala de forma tão contundente, não só Jesus, mas toda a palavra dele, fala contra a ansiedade, ele não está falando efetivamente do medo. Medo é outra coisa. Porque o medo, irmão, vamos pensar agora junto comigo. O medo, até certo ponto, ele é bênção, amém? O medo, ele é bênção. Porque se nós não tivéssemos medo de nada, e tivesse uma jararaca aqui no meio da igreja, uma cobra, a gente não tivesse medo, ela ia picar a gente ia morrer, né? E a gente, enfim, ou se deixa lá, o mar, por exemplo, quando a gente vai na praia, tem aquela plaquinha lá, eu não entro em entrar, já fui muito abusada. Hoje em dia eu não sou, eu não entro no mar, se tiver com aquela plaquinha de perigo. Então, o medo, em certas circunstâncias na nossa vida, ele é bênção, né? Porque ele não deixa a gente perecer. Agora, o medo em excesso, quando ele passa do limite, quando ele é um medo afóbico, aí sim ele é um problema. Mas eu não vou falar de medo essa noite, eu vou falar da ansiedade. Isso é só para você entender. A ansiedade, ela é proveniente de uma superestação do sistema nervoso central, que vem através da interpretação que a gente faz de uma ameaça ou de uma adversidade que esteja diante de nós. Portanto, quando Jesus vem e fala, não andeis ansiosos, ele nos fala o seguinte: aprendam a interpretar bem as circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendam a
a interpretar bem as circunstâncias. Ele está nos dizendo: trabalhe a sua capacidade de diagnóstico. Aprenda a não ser refém dos seus olhos. Aprenda a ver, mas a entender que a visão é só uma percepção de algo. A Bíblia diz que o crente vive por fé e não por vista. Muitas vezes vemos algo e não é aquilo que estamos vendo. E aí fazemos juízo errado, julgamos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes olhamos uma situação, uma coisa, já estabelecemos juízo. E às vezes aquela situação não tem nada a ver com aquilo. E a gente peca. E os nossos olhos, eles nos enganam facilmente. Então é por isso que eu e você não podemos deixar os nossos olhos ver. Nós não podemos dar essa atenção para os nossos olhos. Ele sim, é uma percepção, nós vemos. Mas sabe o que Jesus está falando, irmão, para mim e para você? Vamos usar a única coisa que ele deu para nós humanos, o cérebro. Jesus está falando isso. Vamos usar o cérebro, vamos parar de olhar as situações, porque isso interfere até no nosso relacionamento. Isso interfere no relacionamento dentro da igreja, no seu trabalho, ou, enfim, no seu cotidiano secular. Ele interfere. Isso é muito sério, porque a gente acaba interpretando mal as coisas, olhando e vendo e falando o que não deve falar. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita que o que está diante dos olhos, só porque está diante dos olhos, deixe de roubar a alegria de viver. Deixa roubar a alegria de estarmos vivos, porque a ansiedade faz isso. Você vê a circunstância, você já começa a temer. Você já começa a viver uma sensação daquilo que nem aconteceu. E sabe o que ela traz pra gente? Incredulidade. Ela traz incredulidade e certeza. Ela rouba a fé do nosso coração. A gente não consegue orar, a gente não consegue ver mais nada. A gente só consegue pensar no problema. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendam a diagnosticar. Cuidado com as interpretações que vocês fazem do perigo, das adversidades. Cuidado com a relação que vocês têm com o futuro, que eu tenho com o futuro e com as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque o texto diz: por coisa alguma, coisa. Geralmente o que nos traz ansiedade são coisas, né? Jesus fala das coisas e depois ele fala da vida e do corpo. No grego original desse texto, a palavra ansiedade é merinal, como eu já falei. Ansioso, merinate. Essa palavra traduzida literalmente, etimologicamente, quer dizer preocupação indevida. Então a ansiedade é uma preocupação indevida, mas também não é preocupação. Já vou falar por quê. Eu estou diante de uma adversidade e interpreto essa adversidade que ela é maior do que eu. Consequentemente, aquele perigo, se é maior do que a gente, se a gente não pode resolver, né? Independente de nós ocasionarmos ou não esse perigo, essa adversidade, ele nos leva o quê? A achar que ele é maior do que nós e maior do que o nosso Deus. Porque a sensação de perigo que eu tenho em relação a ela é maior. Na minha concepção, eu entendo que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta disso. Mesmo Deus dizendo o tempo todo que é comigo. Mesmo a palavra dele me garantindo que ele estaria comigo todos os dias até a vinda, a volta dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu interpreto errado a adversidade, me preocupo excessivamente e às vezes aquele leão é só um gatinho. Só que eu não vejo o gatinho como gatinho, eu vejo o gatinho como leão. Louvado seja o nome do Senhor. E esse leão, irmão, ele nos mata, mesmo sendo um gatinho. A ansiedade, ela mata. Ela te mata espiritualmente e fisicamente também. Você vai entender por que eu estou falando isso. Jesus está falando: não estejais ansiosos por coisa alguma. Ele nos fala assim: trabalhe a sua capacidade diagnóstica, trabalhe a sua capacidade de interpretação, trabalhe a capacidade de discernir os perigos. Não se iluda com os Golias que aparecem na minha e na sua vida, porque eles não são maior que o nosso Deus. A ansiedade, ela vai além do mero sentimento, de uma mera emoção. E ele está falando, e Jesus está falando da nossa capacidade de interpretação, porque é na interpretação, estou bem repetitivo,
boto da forma que eu falo. Porque é na interpretação que tudo acontece, que a gente se dá bem ou que a gente vai se dar mal. Não andeis ansiosos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Introduzindo isso, eu quero mostrar algumas realidades que vai além da adversidade. À luz desse texto, quando Jesus fala para os seus discípulos, volta para mim, João Paulo, lá em Mateus, por favor, volta lá. Quando Jesus fala assim para os seus discípulos, não estejais ansiosos, isso é o quê? É uma sugestão? Não, é uma ordem. Amém? Vem Paulo, guiado pelo Espírito, e diz, não andeis ansiosos. É uma sugestão? Não, é uma ordem. Então, Carla, não ande ansiosa. É uma ordem direta de Deus. Que eu não ande ansiosa. Andar, sabe por quê? Deus fala isso? Por que eu estou falando isso? Porque andar ansioso é andar em pecado. Quando Jesus fala, não andeis ansiosos, e eu ando, eu estou pecando. Amém ou não amém? Amém. Andar ansioso é pecado. Quando se fala que a ansiedade é pecado, é porque o próprio Deus nos manda não andar ansioso. Geralmente ficamos ansiosos por coisas. Nos versículos adiante diz, nem pelo que haver de comer, beber, vestir, nem quanto ao vosso corpo, por coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Na maioria das vezes, a nossa ansiedade é por conta de coisas. Exemplo, será que eu vou casar? Será que eu vou passar no concurso? Será que eu vou conseguir pagar a prestação do carro? Será que eu vou passar para a faculdade federal? Será? 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 Louvado seja o nome do Senhor. Tudo em relação à vida terrena. Já percebeu isso, irmão? É tudo em função da vida terrena. Impressionante. A gente não vê quase que ninguém ansioso porque está indo para o inferno. A gente não vê quase que ninguém ansioso, preocupado com a vida espiritual. Aleluia. Ansioso porque estacionou, ansioso porque não está conseguindo avançar, ansioso porque não consegue orar, ansioso porque muitas vezes não consegue chegar aqui na igreja, ansioso porque a incredulidade chegou. E ela vem, irmão, bem mansinho, a gente nem sente. Quando a gente vê, a gente já está incrédulo. A gente só vem bater cartão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vem e diz, não vivam assim. Viver ansioso é viver uma vida sem qualidade, espiritualmente falando e materialmente falando. A ansiedade é pecado porque Deus nos manda não andar ansioso. Logo, se eu estou ansioso, eu estou o quê? Sou desobediente. E se eu sou desobediente, eu não estou agradando o coração do Pai, amém? Deixando bem claro que a ansiedade é diferente de preocupação. Por quê? Exemplo, a preocupação tem seu cabimento. Vou dar um exemplo bem recente. Eu tenho uma amiga de outra igreja. Ela é diaconisa e tem acontecido algumas situações na igreja dela. Ela me ligou, pedindo oração, me contou mais ou menos a situação. Estava tendo divisão dentro da igreja por conta de uma pessoa. E ela falou assim, me ajuda em oração, me ajuda em oração. E aí ela falou do problema. E ela pegou e começou a marretar. E começou a falar, a declarar o que ela estava sentindo. Né? Começou a falar. Eu falei assim, Jesus, tem misericórdia dela. Né? Porque não é para a gente agir dessa forma, né? A gente tem que orar, a gente tem que pedir assim, oração, mas não ficar dessa forma. E aí aconteceu algo em que o filho dela, o esposo dela, o desemprego dele, e ali ela ficou muito preocupada pedindo oração. Então uma preocupação o quê? Considerável. Ela estava preocupada por conta daquela situação, né? Outro exemplo, melhor. Meu gerente lá, a irmã dele é pastora. Ela trabalha, olha em Papucaia e vem trabalhar com ele. Ela faz paixão para fora, pastora Cléia. Ela chegou, deixou a filha de 18 anos em casa e a filha foi na casa do coleguinha fazer o trabalho da escola. E quando ela chegou em casa, já tarde da noite, a filha não estava. Mas por que a filha não estava? Por conta de uma chuva, consequentemente faltou luz e a filha dela não se encontrava
dias maus, né? Ali ela não sabia onde ela estava, ligou para todo mundo, enfim, passou a noite. Quando a filha chegou em casa, ela falou: mãe, eu estava sozinha, não tinha luz, eu voltei para casa da minha amiguinha, dormi lá. Mas isso é uma preocupação normal, amém? Não é uma ansiedade, é uma preocupação normal. Então, nesse exemplo, não se trata de ansiedade, sim de uma preocupação. Além da ansiedade ser pecado, a ansiedade, ela chama Deus de mentiroso. A ansiedade, a primeira é pecado. Vou falar de 3 coisas sobre a ansiedade hoje. Primeiro, ela é pecado. E segundo, ela chama Deus de mentiroso. Por que ela chama Deus de mentiroso? Põe para mim, JP, no versículo 26. Aleluia. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Porque quando nós não cremos nessa palavra, a ansiedade, ela nos fala: será? Ela coloca essa dúvida. A ansiedade, ela gera dúvida no nosso coração. O será é dúvida. Se Deus diz que vai suprir e eu não acredito nessa promessa, eu chamo involuntariamente Deus de mentiroso. Amém? Involuntariamente, consequentemente. Quando eu não creio nisso que Ele está falando na palavra dele, eu chamo Ele de mentiroso. Então a ansiedade, ela faz isso. Ela chama Deus de mentiroso. Você acredita em Deus? Amém? Quem acredita em Deus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa eu te dar um conselho. Ele disse que irá suprir você, não disse? Quem crê nisso, nessa palavra? Irmão, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele é capaz, a palavra dele é fiel. E quando eu não acredito nessa palavra, estou dizendo que Deus não é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é fiel. Porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E a sua palavra não mente. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Aplauda Ele. Obrigado, Senhor. Tem um louvor trazendo uma arca que diz assim: me ajudem. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. A gente canta isso a vida toda, irmão. Mas na hora de crer, será? Será? Louvado seja o Senhor. Aí veio o maldito do será. Eu não sei se ela é do inferno, eu não sei se ela vai mudar a nossa humanidade, mas o bendito, o infeliz do será, ele entra. E a gente deixa ele entrar. Essa dúvida do inferno. Primeiro, a ansiedade é pecado. Segundo, a ansiedade chama Deus mentiroso. E terceiro, já estou terminando, a ansiedade nos rouba o hoje do nosso calendário. A ansiedade nos rouba o hoje, o presente do nosso calendário. Aleluia. Quando eu deixo a ansiedade roubar o hoje do meu calendário, diz o meu pastor Maxwell, é contar com a sorte, é contar com a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, irmão, quando a gente deixa a vida levar a gente, ela vai nos levar para um lugar que não tem vida. É isso que a vida faz, a gente deixar a vida nos levar.
É forte mesmo. Ela nos leva para um lugar sem vida. Porque o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. E Jesus morreu na cruz para que eu e você tivesse vida, amém? Amém. Como é que se rouba hoje do nosso calendário? Quando você fica ansioso, você não fica por conta de algo, você fica por conta de algo que vai acontecer. Não hoje. Nós ficamos preocupados com o quê? Com amanhã. Tem alguma coisa que você quer que aconteça amanhã, que você não tem certeza, mas que está tirando a alegria do hoje. Agora, por que nós trazemos o amanhã para o hoje? É por causa de ontem. Ontem não deu certo. Ontem eu não me dei bem. Aí eu trago o trauma do ontem para hoje. E o hoje eu me preocupo com o amanhã. Amém? Está dando para entender? Enquanto culpa, enquanto preocupação, enquanto medo, enquanto qualquer situação, eu trago o amanhã para hoje e encontro o quê? Incerteza, incredulidade. Porque, como eu já falei, que a incredulidade ela vem sem a gente perceber. Então eu contamino hoje com ontem e com amanhã. Olha só, irmão, o que a ansiedade faz? Que estrago que ela faz. Aí, meus amados irmãos, como eu posso viver? Hoje, se eu estou com o meu, vou ter até uma palavra aqui meia. Como é que eu posso viver o hoje se eu estou com o meu ontem no lombo e o meu amanhã na fuça? Amém? Não tem como viver. Tem como viver o hoje? A gente não vive. Porque a gente está preocupado, porque a gente está pensando. E assim, irmão, é exatamente assim. Exatamente assim. Exatamente assim. Sem medo de errar. Aí vem o nosso amado e doce Jesus e fala: gente, basta cada dia o seu mal. Viva o hoje. Não traga o mal de ontem, nem o mal de amanhã para hoje. O hoje já tem o seu mal. O hoje já tem as suas preocupações. O hoje já tem os nossos Golias para derrubar. E a gente traz o de ontem e o de amanhã para o hoje. E não vivemos o hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não conseguimos adorar, não conseguimos glorificar, não conseguimos entrar na presença do Mestre. Chegamos aqui, ouvimos uma palavra tremenda, porque Deus tem manifestado poderosamente, usado os profetas, usado os vasos da casa para profetizar palavras de vida eterna. E a gente não recebe, porque a gente não vive o hoje. A gente não consegue se concentrar no culto. A gente não consegue atrair a presença de Deus. Aleluia! Glória! A gente não consegue. E quando consegue, porque Ele é fiel, Ele honra aquele que orou, aquele que pagou o preço, aquele que jejuou, a gente consegue até sentir um pouquinho dessa glória, mas daqui a pouco a nossa mente é arrebatada. Mas não é por Ele, não é pelos problemas. A nossa mente é roubada, sequestrada, e vem as contas, e vem os problemas, e vem os amanhãs, os amanhãs, os amanhãs. Será que eu vou pagar? Será que eu vou conseguir pagar o juro do cartão que eu deixei passar? Será que eu vou passar na prova, no concurso? Será que eu vou ser diácono? Será? Inquietações da alma. É isso que a ansiedade faz, irmão. Ela rouba o teu hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E como pode, irmão, alguém ser feliz? Ansioso. A gente não é feliz e nem tem paz. A ansiedade tira a nossa felicidade. A ansiedade, ela tira a nossa paz. Ansioso não é feliz e não tem paz. Por que é que tem pessoas com cansaço crônico? Essa é forte, pastor. Te lembra alguém, né? Cansaço crônico, cansaço fora do normal. Eu estou vivendo esse cansaço, irmão. Eu tenho vivido isso na pele. Graças a Deus consegui fazer um plano de saúde pela empresa. Vou me tratar, vou cuidar dos meus hormônios, o que eu puder fazer. Mas Jesus já falou o que é ansiedade. Ela faz isso. A gente vive cansado, normal, cansaço? Não, amém, normal, até um certo ponto. Mas quando ele é exagerado, quando ele é crônico, irmão, não é normal. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. Só que ele é normal porque a gente vive um ativismo, né? Vivemos dias estressantes, vivemos em dias corridos, enfim, na nossa loucura, na nossa vida, faz a gente se cansar. Mas não cansaço crônico. Cansaço crônico não é normal. A gente não pode se adaptar a ele, porque senão nem pro culto a gente vem. Quantas vezes eu não quis vir pro culto, vim empurrada, me joguei aqui dentro, cansada demais, que a mente não para, irmão, ela fica trabalhando. Estou dormindo com Rivotril, irmão, que a mente, eu durmo, mas ela trabalha a noite toda, levando arrebentada. Graças a Deus estou parando de tomar, porque é só uma época. Eu trabalho com os irmãos sabem, com seguro de automóvel, a gente trabalha com a mente, pior que o cansaço físico. O cansaço mental ele é pior. Quem sabe do que eu estou falando, sabe que é verdade. Ele é pior do que o cansaço braçal. O cansaço físico mental ele é pior. Mas cansaços crônicos, ele tem a ver com os hojes roubados pelos ontem e pelos amanhãs. Os cansaços crônicos fazem isso. Carregamos a culpa, o ódio, a incapacidade de perdoar e a ansiedade do amanhã. E aí vem o cansaço crônico. Aí começa a afetar a carne, começa a afetar o físico nosso. E aí a gente hoje vive numa sociedade como nunca antes, surtadas por problemas psicossomáticos, problemas psicológicos, problemas emocionais, que se manifestam no corpo, arrebenta um monte de coisa no nosso corpo, arrebenta alergia, pano branco, insônia, a gente engorda, a gente emagrece, a gente fica assim, adoece fisicamente, mas por conta da ansiedade, por conta do nosso emocional, por conta do psicológico que está abalado, que não está firme na promessa que Jesus falou. Porque a incredulidade entrou. Quando ela entra, você vê o incrédulo. E a Bíblia diz que o incrédulo, quem não creu é para o inferno. E eu estava assim, irmão, não tenho medo de falar nem vergonha, porque ele sabe que é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. A gente se arrebenta num monte de problemas. E a gente faz exame, né, irmão? Porque a gente acha, quando a gente, né, já ficamos cegos já, a incredulidade já entrou. Aí o que a gente faz? Vai no médico, que acha que está doente. Aí vai no médico, aí tem que dar o exame, tem que dar? Não dá nada, nem vai dar. A gente ainda quer brigar com o médico, muda de médico. Muda de médico porque acha que o médico está doido, acha que o exame, enfim, deu certo. Enfim, vai em outro médico. Achamos que o problema é com o médico, mas está se manifestando no corpo. O problema é emocional, o problema é interpretativo. A ansiedade tira o hoje do nosso calendário. JP, Salmo 118, 24. Agora, o que é que a Bíblia diz do hoje? Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz do hoje, 118, 24. Este é o dia que o Senhor o fez. Regozijemos e alegremos nele. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Se Deus fez esse dia, à luz da palavra, o salmista diz que ele fez esse dia para nós nos alegrarmos, para nós regozijarmos, porque ele é fiel. Aí você pode dizer assim, mas irmã, eu estou passando por um problema. E é verdade. Mas o teu filho está com roupa? Está vestido? Teu filho está comendo? Então é motivo de você glorificar. É motivo de você glorificar. Na tua casa tem pão, tem faltado pão? Não. É motivo de você glorificar. Glorificar a Deus, porque Ele manda eu e você se alegrar e se regozijar. O dia se chama hoje. Teu corpo tem saúde? Então se alegre, irmão. Tu tomou banho hoje?
tu enxergou, tu acordou e viu o sol. Então glorifica. Ele é digno. Aleluia. Se alegra. Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que dar baile, não. Não estou dizendo isso. Até porque tem pessoas aqui passando por problemas seríssimos. Eu tenho os meus. Talvez o meu para você não seja sério, para mim é. Mas Deus nos dá motivos para que nós não se apeguemos nesse motivo e se alegre. A gente tem coisas para se agarrar e se alegrar. Independente de adversidade. Independente do que eu estou vendo, do que eu estou passando. Porque Ele é fiel. Porque Ele me ama. Porque tem um céu de glória me esperando. Porque Ele me ama e a graça dele me basta. A graça dele te basta. Irmão, eu sou meio esquisita com algumas coisas. Tem hora que eu estou assim tão inquieta. A minha alma está tão inquieta que eu repito as coisas, a palavra. O pastor uma vez pegou sobre isso. E diz a palavra, eu fico repetindo 10 vezes a mesma coisa. O Senhor é meu pastor, me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu repito sozinha para mim, em casa. Fico na minha mente pensando, porque eu, tudo acontece para você não crer. Tudo acontece para você, não acreditar que Deus é fiel na tua vida. Tudo acontece para você, não crer, não vir para a casa do Senhor. Tudo acontece para você não ter uma vida espiritual sadia. Tudo acontece. Mas Ele é fiel. Independente do meu estado e do seu estado, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, mesmo que você esteja passando por um momento ruim, que no seu dia você não consiga se alegrar, nesse pior dia tem coisas boas para você se alegrar. Para que nós nos apeguemos e continuemos a sonhar no nome de Jesus. Não deixe de sonhar, mas sonhe os sonhos de Deus. Eu sempre peço isso para o Senhor nas minhas orações. Senhor, eu quero sonhar, mas eu quero sonhar os sonhos de Deus para a minha vida. Porque os nossos sonhos nem sempre são os sonhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que acontece com o ansioso? Ele não tem capacidade de olhar o que é bom no hoje. Por quê? Porque ele não tem hoje. Ele trouxe a antecipação do amanhã. E o que mais a Bíblia diz sobre o hoje? Estamos acabando. JP, Hebreus 13, 12 e 13. Gostaria que o varão lesse para mim, de preferência o presbítero Vaga, com aquela voz de trovão. Hebreus 3, 12, versículo 12 e 13. Prestem bem atenção, irmãos. Hebreus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Prestou atenção, irmãos? O que Deus está falando? Vede, irmãos, vejam, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar dos Deus vivos. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Aleluia. Durante o tempo que se chama hoje. Ih, está muito fraquinho. Durante o tempo que se chama hoje. Aleluia. Não permita que você haja um coração mau, que te aparte do Deus vivo. O pecado, irmão, nos endurece o coração e nos engana. Hoje é um tempo de exortação. E eu louvo ao meu Deus por isso. Vou te dizer com toda a convicção da minha alma, se eu não estou nessa igreja, se eu não ouço as exortações que eu tenho ouvido, eu não estava mais aqui. Aqui não, na presença de Deus de pé. Eu já estava fraca, eu já estava
pedindo para morrer, longe de Deus, porque a incredulidade ela entra. Então vivo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. O hoje é um tempo de exortação, é um tempo de ânimo. O hoje existe para quê? Para que sejamos exortados. A palavra disse agora: exortai-vos uns aos outros. No tempo que se chama hoje, permita-se ser exortado pelo teu Deus. Aceita o confronto, aceita a exortação. Ela dói, mas ela traz vida eterna para mim e para você. Ela me põe de pé como tem me posto de pé até aqui. Eu pensava de nem tão cedo estar aqui no altar trazendo a palavra para vocês. Confesso aos irmãos que eu andei muitinha, irmão, mas muitinha, sem força. Mas o meu Deus, Ele é fiel. E as palavras de exortação que eu tenho recebido aqui tem me fortalecido, tem me ajudado a caminhar, tem me colocado de pé. Embora alguns não recebam dessa forma, embora alguns recebam, né, finge que recebe e sai bicudo, mas eu não, eu como tudo. Eu como tudo. Se eu não estou passando, vai para a reserva para quando eu passar. E se eu estiver enquadrado, eu engulo roubo, como, rumido, peço misericórdia, Jesus me ajuda, fecha o olho, Jesus, eu estou enquadrado, me ajuda. Tem misericórdia, me ajuda. Tem misericórdia, me ajuda. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. O hoje, irmão. O hoje é palavra. O hoje é um tempo de palavra. Palavra que exorta, palavra que confronta, palavra que edifica, palavra que fere, mas que sara. Palavra que dói, mas que consola. Palavra que edifica a minha e a tua vida. Palavra do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vivo hoje, irmão. Vivo hoje. Permita-se ser exortado. Permita-se ser corrigido. Permita-se ser confrontado. Vivo hoje. Se alegre hoje. Glorifica hoje. Entra na presença hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Adore hoje. Glorifique, exalta. Receba hoje o renovo de Deus para a tua vida. Receba no teu coração a palavra do Deus vivo e fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Por que, irmão Carlos? Eu tenho que viver. Porque eu tenho que viver hoje.